e depois vou-vos mandando. Ora, então nós vamos começar esta sessão que eu considero possivelmente para diabéticos tipo 1. O som está bom, não está? Tá bom. Para diabéticos tipo 1, eu considero provavelmente a sessão mais importante do programa e foi uma das que a doutora Dídia me tinha dito para explicar isto com calma, a parte dos hidratos de carbono, das doses de insulina, o que eu vou fazer. Ainda bem que ela fica gravada, se calhar devíamos ter feito isto com todas. E para o vídeo não ficar grande demais, nós vamos cobrir alguns tópicos, portanto esta é a nossa sessão número 6, já vimos as verdes e hoje é a nossa sessão número 6, e esta sessão número 6 tem estes 7 tópicos. Para o vídeo não ficar grande demais, o que eu vou fazendo é, faço mini vídeos, um para cada um destes tópicos. Portanto, faço, interrompo, faço outro e assim podem ir vendo com calma. Portanto, vamos começar em primeiro lugar com esta história. O que é isto de glúcidos? O que é que são glúcidos? Quais são os seus tipos e as suas fontes alimentares? Naquela mesa que nós já temos falado, muitas vezes vamos pôr a mesa não com o garfo e faca, mas com os alimentos, já conhecem este nosso esquema. À azul temos os hidratos de carbono, com as suas fontes alimentares escritas em cima. Volto a chamar a atenção da fruta que está a meio caminho entre os fornecedores de Complantics, que hoje iremos falar, e de hidratos de carbono. E há dois grandes tipos, dentro dos centenas ou milhares de glúcidos. Eu gosto mais de chamar glúcidos, dá menos trabalho do que dizer hidratos de carbono. Já vou dizer à frente porque é que se diz assim. Dentro dos muitos glúcidos possíveis, aliás, a palavra glucémia vem daí. Temos os que a gente consegue digerir e os que a gente não consegue digerir. O que significa que os que a gente não consegue digerir entram por cima e saem por baixo como entraram. E porque a sua estrutura, em muitos deles, é comprida e fibrosa, é isso que se chama fibras. As fibras também são hidratos de carbono. E depois temos ainda um outro grupo de hidratos de carbono não digeríveis, que são estes, o chamado amido resistente. Chama-se resistente porque é resistente à digestão. Pronto. E os outros são os que a gente consegue absorver e dividem-se essencialmente nos muitos açúcares, que são centenas, ou pelo menos muitas dezenas, e nos vários amidos, que também não são todos iguais. E depois temos aqui, porque estou a falar para diabéticos, uma das fontes particulares de hidratos, que é a fruta, e portanto a perceber que há frutos com muito mais carga de hidratos de carbono do que outros que vos deixo aqui. Também tem a ver, obviamente, com o grau de estar mais maduro ou menos maduro, e fica isto para consultarem. Vamos continuar. Eu não queria entrar em detalhes, mas também não vos quero gorar as expectativas. E quando se fala para doentes, a minha experiência já me ensinou, nem sempre é fácil, porque o vosso nível e preparação cultural é muito heterogéneo. Há pessoas com estudos, fizeram o liceu, o ensino secundário, há pessoas muito básicas. Para essas não vai haver grande perda, mas para vocês eu vou dizer um bocadinho mais. Os glúcidos, os tais açúcares simples que eu falei no slide anterior, antes dos amidos, então vou falar dos digeríveis, já vou aos indigeríveis. Os açúcares quimicamente são oses. É por isso que a glucose, que é um deles, também se chama glucose. Eles são oses. E reparem que eles começam todos com a letra D, porque também há os iguais da letra L que a gente não existem na natureza. Podem ter 3 carbonos, 4, 5 ou 6. Reparem que a glucose, que está aqui, é um onde eu estou a apontar com o ponteiro. Vêem o meu cursor a andar ou não? Vêem? É um dos várias oses. Dentro destes imensos oses que nós temos, as mais frequentes são as 3 que aqui estão. A glucose, o açúcar do leite, que é a galactose, e a frutose. E dizem vocês assim, então e onde é que está a sacarose, que é o açúcar do açucareiro? Ah, mas é que a sacarose já são 2 destes juntos, já é uma molécula de glucose que se junta a uma de frutose que não está neste esquema, porque aqui, indo mais longe na explicação, só estão os açúcares com função química aldeído, não vamos agora entrar nisso, e a frutose tem uma função química cetona, são as cetoses. Bom, seja como for,
tomando como exemplo a glucose, com os seus 6 carbonos, isto é a estrutura molecular, mas os carbonos não estão assim, estão enroladinhos. Eu dispenso-me de comentar convosco estas estruturas moleculares. Onde eu quero chegar à conversa é a duas conclusões. Reparem que o número de carbonos é o número N, neste caso 6. Se contarem os hidrogénios, eu dispenso, mas vocês em casa entretenham-se, dão 12, e os oxigénios dão 6 outra vez. Portanto, eles têm a fórmula CnH2nON, ou seja, como se fosse água. A água é H2O, é o dobro de hidrogénios do que de oxigénios, e é por isso que, por uma razão de analogia aos glúcidos, se chamou hidratos de carbono. Realmente, quimicamente, estamos a falar de glúcidos. Segunda conclusão que eu quero tirar é como eles estão assim enroladinhos, os seus carbonos, eles é como se fossem uns globulozinhos, e quando se juntam, juntam-se assim. E cá está, por exemplo, isto podia ser uma sacarose, lá está uma glucose e uma frutose, vão-se juntando para fazer os amidos e, no mundo vegetal, e o glicogênio. O que nos levanta uma pergunta que eu represento com este terço de rezar. É uma pergunta que eu vos queria fazer. Na vossa opinião, o que é objeto? É o terço, que é um objeto, composto por várias contazinhas e uma corda e uma cruz, ou, na vossa opinião, cada contazinha é um objeto e o terço é um conjunto de vários objetos ligados? Faço-me entender? O mesmo acontece com os hidratos de carbono. Cada contazinha destas é uma molécula do glucose ou de outros destes açúcares que eu mostrei que se juntam no amido e na sua reserva animal, que é o glicogênio. Portanto, o amido é uma sequência, e está aqui representado quimicamente como é que ele fica armazenado. Pronto. Como ainda não vale a pena partir este vídeo aqui no fim deste ponto 1, vamos avançar para o ponto 2, que eu considero, juntamente com o ponto 6, os dois temas mais importantes da sessão de hoje. Vamos falar de uma coisa muito importante, que é o chamado índice glicémico e carga glicémica. Eu como uma refeição, tenho aqui representado o esófago, o estômago e a tripa, e das duas uma, ou a refeição, e eu estou a falar só dos hidratos de carbono que a compõem, agora não, nesta ação não estou a falar do resto, vão vindo pelo intestino abaixo e vão-se absorvendo muito lentamente ao longo de todo o tubo digestivo, como sabem são 6 a 8 metros, e nesse caso a elevação que eles dão da glicémia, eu tenho em ordenadas concentração e em abscissas de tempo, é uma elevação suave e prolongada, ou, pelo contrário, eles são muito rapidamente absorvidos logo que entram no tubo digestivo, portanto dão um grande pico de glicémia, maior que ali, e muito menos tempo. E até, muitas vezes, com uma ligeira hipo a seguir, devido à hipersecreção reativa de insulina. A estes do lado B, que dão um grande aumento à glicémia, chama-se hidratos de carbono de alto índice glicémico. Aos que levantam um pouco a glicémia, chamamos de baixo índice glicémico, mesmo que as calorias sejam as mesmas. Pronto. Ora, caloricamente eles dão todos o mesmo. De que é que depende? Ora, já perceberam que no diabético interessa mais hidratos com baixo índice glicémico, porque para as mesmas calorias vão levantar menos a glicémia. De que é que depende o índice glicémico dos hidratos? Como era de esperar, em primeiro lugar, do tamanho das moléculas, ou seja, aquele terço, se ainda tem muitas contas ou se já tem pouquinhas. Quanto maior a molécula, mais necessidade tem de sofrer a ação dos fermentos digestivos e pior a sua absorção no tubo digestivo, que é mais lenta. Depende também de virem misturados com maior ou menor percentagem de amidos ou de hidratos de carbono não absorvíveis, que eu já falei atrás. E mesmo em relação aos amidos absorvíveis, batatas, arroz, etc., os amidos não são todos iguais, depende do tipo de amido. E, obviamente, isto vai ter importância para o diabético, depende da presença de outro tipo de alimentos no estômago. Porque, como sabem, aquilo que atrasa mais a digestão é a presença de gordura no tubo digestivo. Portanto, se eu comer um hidrato juntamente com outros nutrientes, a sua velocidade de absorção vai baixar. Por isso é que eu digo, por exemplo, que nunca devem comer a fruta isolada, exceto a maçã, porque lá está, porque a maçã tem um índice glicémico muito baixo.
Depois, uma coisa muito importante que vai ser tema da nossa conversa de hoje, o maldito, não está escrito maldito no slide, mas eu acrescento, o maldito, olha, a Lúcia já chegou, boa tarde, o maldito processamento alimentar. O processamento que a indústria faz, porque quanto mais digerido industrialmente está o hidrato, já para pôr trabalho à nossa digestão, portanto mais lhe aumenta o índice glicémico. É como se estivéssemos a comer glúcidos já parcialmente digeridos. E quem diz o processamento da indústria diz a técnica culinária. Por exemplo, a gente quando vai ao restaurante italiano e come a la pasta, que é a massa, eles perguntam, gosta al dente ou gosta muito cozida? Al dente tem o índice glicémico mais baixo, porque cozeu menos. A batata mais cozida tem índice glicémico maior do que se estiver pouco cozida. Ou o grau de maturação, uma cenoura madura ou uma banana madura tem um índice glicémico muito maior que uma banana verde ou uma cenoura verde, e assim sucessivamente. Portanto, quando falamos de índice glicémico, não podemos falar só de comparar os alimentos entre si, mas também destes fatores todos que têm a ver. Portanto, grosso modo, os alimentos ricos em amidos, os fornecedores de hidratos que estão aqui representados na figura da esquerda, ricos em amidos, têm baixo índice glicémico. Tudo o que tenha açúcares simples, como bolos, doces, reboçados, guloseimas, tem alto índice glicémico. Mas como eu dizia atrás, depende do que, como é que está o alimento. Uma batata inteira tem menor índice glicémico do que se tiver partido aos bocadinhos pequeninos. Lá está, a tal digestão começa fora. O puré é horrível. Puré de batata, a mesma batata em puré dá cabo da glicemia do diabético. Escusa de comer o puré. Quanto mais cozinhado, quanto maior, quanto mais cru, mais baixo e assim sucessivamente. Ou ainda, lá está, vocês aí na beira gostam muito de não sei o quê, do caseiro, o azeite é caseiro. Olha, aqui é que eu faço o elogio do caseiro. Isto é, quanto mais enlatada, quanto mais processada, quanto mais pré-confeccionada industrialmente, mais alto o índice glicémico. E, curiosamente, é engraçado que quanto mais sal, por razões físico-químicas que não vêm agora à conversa, o sal, além do seu prejuízo do ponto de vista de hipertensão e congestivo que já falámos, aumenta o índice glicémico dos alimentos. Na prática, então, o que é ter um índice glicémico alto ou baixo? É esta escala que corresponde ao que é que acontece à glicemia quando ingerimos 100 gramas de glucose. Nós dizemos os de elevado índice glicémico têm acima de 70, os de baixo abaixo de 55 e os intermédios estão a meio. Reparem no quadro da direita que, por exemplo, eu vou comer hidratos de carbono ao meu almoço, eu pus a verde bons e a encarnado maus. Eu, se comer esparguete, tenho um índice glicémico, mesmo que não seja integral, lá está, desde que esteja al dente, que não esteja demasiado cozido, eu tenho um índice glicémico mais baixo do que se comer batatas ou arroz branco. Mas já, não sei onde é que ele está aqui no quadro, se eu comer um arroz chamado arroz parbolizado, está aqui, ó, ou vaporizado, como ele se chama no supermercado, o arroz vaporizado parboiled tem um índice glicémico mais baixo que o arroz branco. Ou a grande categoria que é, estou farto de vos falar, das leguminosas. Portanto, nós temos que ser inteligentes a saber escolher. Portanto, a prática, eu ponho aqui a vermelho aquilo que eu acho que vocês não precisam para nada de comer, e a verde é as cores do trânsito, proibido e o bom, aquilo que é de propor. Que é que custa às pessoas, em vez de comer pão refinado branco, comer pão de centeio, ou menos de mistura? Porque é que é de comer cereais de Kellogg's e cornflakes altamente processados e cheios de açúcar, não de comer flocos de aveia ou coisas sem açúcar, e por aí fora. Portanto, vejam este quadro com calma, lá está. Eu não vou dar a um diabético à meia da manhã ou da tarde uma banana, mas vou-lhe dar uma maçã. A banana pode ser comida no fim da refeição porque o seu índice glicémico vai ser diminuído pela presença dos outros alimentos no estômago. E muito particularmente a questão dos acompanhamentos, que vem do quadro anterior. Batatas e arroz têm um índice glicémico muito mais alto do que massas e leguminosas. E é por isso que é um conselho já que fica, que se nós, eu, por exemplo, muitas vezes, como eu costumo dizer, janto à belga, com uma sopa e uma sandes e uma fruta, mas para quem jante de garfo e faca, prato, portanto, vocês têm 14 refeições por semana, 7 almoços, 7 jantares. Vamos fazer a conta a 14. Que acompanhamentos é que vamos pôr? Ora, o que é que eu posso pôr no prato? Posso pôr leguminosas, grão, feijão, já falámos delas, massa, idealmente integral, experimentem um dia, é muito boa, mas mesmo que não seja integral, tem um excelente índice glicémico,
é o ainda melhor. Arroz integral é o ideal. Se não for integral, ao menos o tal vaporizado. Batatas, se for com casca, tanto melhor, porque a fibra atrasa o índice glicémico. Batata a murro, batata assada no forno com casca, como quiserem. Ou outras alternativas que têm aqui. Então, destas, nas tais 14 refeições, eu diria 7 almoços, 7 jantares, à vontade dessas 14, 5 vezes com leguminosas, a menos que tenham insuficiência renal. Grão, feijão, lentilha, fava, ervilha. Umas 4 ou 5 com massa. Para quê? Para comerem arroz 2 a 3 vezes nas 14 e batata 2 a 3 vezes. Para não passarem a vida a comer arroz e batata, sabendo que há hidratos de carbono igualmente baratos e igualmente bons. No que diz respeito aos hidratos de lanche e de pequenos almoços, também têm aqui. Ok, não gostam de pão integral, eu pessoalmente também não. Então comam pão mais escuro, idealmente centeio, ou pão com algumas fibras, ou pelo menos de mistura. Pronto. Sempre tendo presente que mesmo que comam o pão de menor interesse, porque é o que tem maior índice glicémico, é o pão branco, é o maldito papo seco, mesmo assim é melhor isso do que bolachas e aquilo que eu chamo os pseudopães, pão de Deus, pão de leite, que de pão só tem o nome, mas aquilo é tudo menos pão. A Patrícia está-se a rir, diga lá, ó Patrícia, o que é que está a rir? Diga lá para a gente. Liga lá o seu micro que está aí a rir-se. Ah? Não ouço, está sem som. Está sem som, está com o microfone mal posto, não faz mal. Ok, desligou o microfone, não se preocupe, a gente já fala. Pronto. Então vamos voltar a falar do índice glicémico. Eu tenho em ordenadas valores de glicémia e tenho em abscissas horizontal ao longo do tempo. Então eu vou comer uma ração, uma dada quantidade de hidrato de carbono. Este cor-de-rosa tem um alto índice glicémico, a glicemia eleva-se bastante durante pouco tempo, e pelo contrário, este azul tem um baixo índice, a glicemia mantém-se elevada menos intensamente, mas durante mais tempo. Isto é importante não apenas para o controle glicémico, mas também, e não é o meu tema de hoje, para a obesidade e para o controle de peso. Também, quando estamos a falar de dietas para perder peso, tal como na diabetes, nós devemos preferir hidratos, a percentagem da alimentação em hidrato de índice glicémico mais baixo. Porquê? Porque quando nós comemos alimentos, e se me permitirem muito rapidamente esta explicação, que não tem especificamente a ver com a diabetes, nós armazenamos o excedente calórico que comemos, quer como gordura na nossa banha, que é uma síntese muito fácil para o organismo, tudo serve para nos engordar, quer como glicogênio, que só no fígado e nos músculos a gente o consegue tirar algum para armazenar. O que é que acontece? Enquanto que a velocidade do organismo fazer reservas de glicogênio está aqui marcada por este tracejado verde, a dos triglicéridos vai lá acima. Ou seja, toda esta zona cor-de-rosa que ultrapassa esta velocidade, que sobe no sangue mais depressa do que o fígado e o músculo têm capacidade de o retirar, não vai para o fígado e para o músculo e vai depositar-se como banha no tecido adiposo. Portanto, tem aqui, sabendo ainda que esta resposta insulínica varia de pessoa para pessoa. Naturalmente, o índice glicémico não é o único condicionante dessa resposta. Portanto, índice glicémico tem a ver com a comparação dos alimentos entre si. Agora, o conceito de carga glicémica é aquilo que resulta do que eu como, ou seja, a carga é a multiplicação do índice glicémico dos alimentos pelo número de gramas que eu comi. Portanto, o índice refere-se ao alimento, a carga refere-se à dose. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. Eu vou comer um pão integral. Se for à tabela, ninguém sabe os índices de cor, mas naquela que eu vos mostrei, o índice glicémico do pão integral dizia 45. Num pão integral, mais ou menos, há cerca de 18 gramas de glúcidos absorvíveis. Então, qual é a carga do pão? É 18 vezes 45, a dividir por 100, que é como diz a fórmula, peso vezes índice glicémico a dividir por 100, se fizerem a conta em casa, está a 8,1. Ora, tudo que é abaixo de 10 é baixo. Também não é novidade para ninguém que o pão integral tem baixo índice glicémico. É assim. Portanto, a carga glicémica explica, isto é muito importante para vocês,
90% da glicemia pós-prandial. Nós vemos muitas vezes diabéticos que andam com excelentes valores de glicemia em jejum, mas com umas hemoglobinas glicadas terríveis, e isso é devido à glicemia pós-prandial, porque as em jejum andam bem. Ora, 90% da responsabilidade das hemoglobinas pós-prandial quer dizer, após a refeição, tem a ver com a carga glicémica. E é por isso que eu digo aqui, por exemplo, o mel e a melancia têm um índice glicémico muito alto. Epá, eu não estou a mandar comer mel, mas a gente come uma colherinha de sopa de mel. Oh, desculpa, de sopa, meu Deus, já me fugiu a boca para a asneira. Uma colherinha de café ou de sobremesa de mel. Portanto, a carga acaba por ser mais baixa do que se eu comer uma grande quantidade de um hidrato com índice glicémico mais baixo. Portanto, depois do que eu disse, é muito fácil perceber que a alimentação dos diabéticos começa por ser, como eu disse na primeira sessão, a alimentação saudável para todos. Ou seja, obedecer às regras gerais, obviamente evitando os alimentos de alto índice glicémico e, por causa da prevenção da hipoglicemia em quem toma insulina, distribuí-los ao longo do dia e não omitir refeições. E ainda muitas fibras em abundância que vêm do reino vegetal pelas razões conhecidas. E eu queria terminar este ponto do índice glicémico a falar da grande maravilha dos alimentos, que é o chamado mundo dos hortícolas, que é a desgraça da nossa juventude que não os come. Porque nós temos de uma vez por todas que dizer às pessoas que hortaliças não é só porque eu não quero engordar, vou encher a barriga, lembrem-se daquele esquema que eu mostrei do estômago, ok, também ajuda a isso, mas não. Hortaliça é uma farmácia ambulante. A hortaliça, como iremos ver, tem milhares de produtos altamente benéficos para a nossa saúde. Numa linguagem para pacientes, para doentes, para a população, não estou a falar de botânica nem de científico, o mundo dos hortícolas, aos hortícolas, aos frutícolas, quando eu falo tudo junto, é os hortofrutícolas. Nós temos três grandes grupos. As hortaliças. Eu chamo hortaliças a tudo que é folhas. Tem ali representados alguns exemplos. Hortaliças, portanto, folhas. Depois temos os legumes. Embora, lá está, por exemplo, o tomate, botanicamente, é um fruto, como a abóbora, mas ninguém come tomate à sobremesa, come morangos ou cerejas ou laranja, tomate vai para o salgado, como a abóbora, mas pronto. É a linguagem corrente, hortaliças, legumes e depois as tais leguminosas que eu falei, que são as que nós já falámos o suficiente para substituir o arroz, massa, batata, etc. Todo este mundo é muito rico num conjunto de substâncias indispensáveis que se chamaram Complantics, que tem as tais fibras, os tais hidratos de carbono digeríveis e uma série de químicos com uma grande vantagem para a saúde. Eu não vou entrar em pormenor por uma questão de tempo, e que não são absorvidos pelo tubo digestivo, portanto chegam cá abaixo ao cólon e vão sair pelas fezes com toda a vantagem de combater a prisão de ventres. E reparem que estupidamente, que é as estupidezes do progresso, o que nós fazemos com a indústria aos alimentos é retirar-lhe esta parte boa. Isto, por exemplo, é um grão de trigo muito ampliado. E tem aqui a parte de onde se faz a farinha, o endosperma. Todas estas cascas que o envolvem, a de fora que é o farelo em inglês diz-se bran, como está ali escrito, por isso é que vocês vão ao supermercado e compravam o all bran, tudo farelo em inglês é bran, o all bran é este farelo que está aqui, que se deita para o lixo e para as galinhas, mal empregado em termos de importância para a obstipação. Depois temos aqui esta coisa que parece a gema de um ovo, que é o germen de um trigo, de onde sai o óleo, e depois todas estas camadinhas intermédias, a verde e tracejada encarnado, onde estão substâncias químicas importantíssimas para a saúde e que a gente paga mais caro porque veio o moeiro, na moagem, o moleiro tirou isto tudo e deitou para o lixo. Claro que a farinha fica branca. A palavra integral quer dizer inteiro. Portanto, quanto menos moagem um cereal tem, mais integral ele é. E o conceito integral, portanto, passa não só pelo aumento das fibras que estão no farelo, que estão ali designadas algumas, como uma série de substâncias muito importantes. Isto deixa este lado com pormenores para lerem, não vou eu comentá-lo, tirar-vos aí as dúvidas quando quiserem.
Então eu queria falar um bocadinho com vocês sobre fibras. Há imensos alimentos que nos dão fibras e que são importantes pelas razões que eu aqui expliquei atrás. Fica uma coisa cheia na tripa que não é absorvida, dá mais saciedade, eu vou comer menos, faz prevenção do cancro do cólon, faz prevenção da prisão de ventre, etc., do aumento de colesterol. Convém a gente comer os dois tipos de fibras. Umas são solúveis em água, outras não são. Os alimentos mais ricos em fontes, em fibras solúveis estão aqui. Eu destaco a importância da aveia e das leguminosas e várias frutas, sobretudo a maçã, e as insolúveis são sobretudo ou os cereais quando estão integrais, ou então as tais hortaliças, as verduras e isso tudo. E tem à direita, não vou amassar, perder tempo com isto, mas gostava que lessem o conjunto de efeitos benéficos para a saúde de um aumento de ingestão de fibras e, porque vem a propósito da ação de hoje, chama a atenção que elas vão baixar o índice glicémico dos outros alimentos. E ainda mais um esquema para lerem, em que eu também não vou entrar em detalhe, sobre os benefícios de aumentarmos a nossa ração de fibra alimentar. Até aí devemos comer quanto? Ou bem que eu falo de fibra, ou bem que eu falo à esquerda, ou bem que eu falo à direita das doses dos alimentos que as trazem. Eu acho que é sempre mais prático para as pessoas falar de alimentos e não de nutrientes. Portanto, moral da história, meio quilo por dia. Ou se quiserem, conforme eu seja grande ou seja pequenino, entre 400 a 600 gramas de hortofrutícolas por dia. Atenção agora, meus amigos. Eu disse 400 a 600 gramas, média meio quilo, de hortofrutícolas. Mas como vocês são diabéticos, é mais hortícola do que frutícola por causa do doce do açúcar. Para um Zé magrinho que não faz mal nenhum em comer fruta, veio o açúcar e mais a fibra e mais o resto, pode ser mais frutícola do que hortícola. Para vocês, não. Vocês não têm limite máximo à ingestão de hortícola e têm limite máximo à ingestão de fruta. Atenção. Continuando. Portanto, é isto. E chamamos a própria roda dos alimentos, já se encarrega, tomara a gente cumpri-la, já lá estavam entre as sopas e não sei o quê. E para além da fibra, eu chamo a atenção deste canto inferior direito do slide, no seu conjunto não há nenhum alimento completo, não há nenhum alimento que tenha tudo. Mas se nós rodarmos, nós já falámos que a diversificação alimentar é um dos princípios chaves da mesma, se eu comer de tudo, por isso é que eu falei há bocado naquele slide, hortaliças e legumes e não sei o quê, os legumes da estação, eu acabo por ingerir no conjunto dos vários alimentos os mais de 25 mil substâncias químicas, não estou a falar de adubos e porcaria, não, químicas naturais, boas, verdadeiros fármacos de saúde, os chamados fitoquímicos, fito é o prefixo de reino vegetal, zoo é animal, fito é vegetal, que estes alimentos contêm e que nos têm ações importantíssimas na prevenção do cancro, da aterosclerose, para o rendimento esportivo, etc, etc, etc. Portanto, diversificar é a ordem e, portanto, 500, meio quilo por dia, média 400 a 600. Eu fico doente com a juventude que não toca neste grupo de alimentos. E é por isso que eu vos falei já em sessões anteriores, na necessidade de comer sempre sopa, eu costumo dizer com a brincadeira que é os SS dos nazis, era o SS, sopa sempre, para sabotar o apetite de quem é gordo e para baixar, metem os hortícolas na sopa e mais a história do prato em cruz, que eu também já tive ocasião de vos falar e hoje não vou repetir. Tem aqui uma série de exemplos que podem corresponder aos pratos em cruz e apesar de metade do prato ser hortícola, sempre com sopa prévia. Dir-me-ão vocês, até como é que eu consigo comer sempre isso e porque os vegetais estragam e é frescos? Comprando congelados. Se vocês um dia me aparecerem em minha casa, mesmo sem avisar, e me forem à arca congeladora, há uma coisa que eu vos garanto. Aquilo parece um jardim, a minha arca. E é barato, porque congelado é muito mais barato. Hoje em dia não há supermercado que não tenha legumes e brócolis e isto e feijão verde e tudo congelado. É só ter na arca e descongelar a porção. Não tem desculpa. Chamar a atenção que o ideal é comer estes produtos, mas naturais. Por um problema, eu não como vegetais suficientes, vou comer bolachinha integral e não sei o quê. Não, coma. O problema
e eu hei de falar disso na sessão das compras e dos rótulos, é que na maioria das vezes a variante integral das bolachas é mais gorda e mais açucarada, porque fibra sabe mal, fibra é farelo, como eu acabei de dizer. Aquilo fica colado à boca, aquilo é um horror. Como é que a indústria faz para disfarçar? Forra em mais gordura, forra em mais açúcar. Portanto, a bolacha integral realmente tem mais fibra, mas na maioria das vezes também tem mais açúcar e ou mais gordura. Portanto, fibra sim no alimento natural. Portanto, e deixo-vos aqui 2 artigos para explicar que a grande questão é os hidratos de carbono de alto índice glicémico, é o grande problema vosso, e portanto não há que, embora haja, não vamos falar disso hoje, não vou falar das dietas de baixos hidratos de carbono para diabéticos, também se pode fazer, mas isso era outra sessão à parte, mas mais importante do que reduzir os hidratos, a gente pode comer os hidratos desde que estejam dentro da dose combinada, mas é escolher bem os hidratos de carbono que vamos comer. Portanto, tal como eu disse, eu vou interromper este vídeo aqui, vocês deixem estar em linha, estiquem as pernas e no próximo vídeo retomamos esta sessão no ponto número 3 e vou fazer aqui uma interrupçãozinha de 2 minutos. Até já. Com licença, volto já.